Você conhece o caracol bionfalário? Se você não conhece, saiba que é importante conhecer, porque se você entrar em algum rio e ele estiver lá, você vai querer sair rapidamente, porque é ele que transmite a famosa doença chamada de esquistossomose. E a bionfalária chegou no Brasil foi navegando, foi de barco. Junto com ele chegou também o Cistossoma mansoni. O Cistossoma mansoni é nada menos e nada mais do que o parasita em foco nesse momento. O Cistossoma mansoni veio por meio de alguns passageiros infectados nesses navios negreiros que chegaram no Brasil. Junto com esses navios negreiros, além de pessoas infectadas, veio o nosso caracol, a bionfalária. O Cistossoma mansoni, como você pode ver, ele gosta de navegar e ele chegou foi de barco no Brasil. E quando ele entra no seu corpo, esse parasita, ele também navega, porque ele é um parasita vascular. Ou seja, ele é sistêmico, ele passeia pelo seu corpo. Mas nem tudo é perfeito, então existe uma região que melhor o recebe. E essa região é a região portal. Ignore esses riscos, acho que você vai entender bem aqui o que eu quero te explicar. Então, basicamente, essa região portal aqui, ó, ali da veia porta, é uma região que tem muitos caminhos para navegar. Se fosse rios, eu diria que tem muitos braços de rios que chegam a vários lugares. Por exemplo, em vez de cidades, chegam no fígado, tem a veia cava inferior, pode ir para a veia cava inferior, subir, pode ir para o estômago, baço, pâncreas e intestino. A veia cava inferior, as veias hepáticas, o próprio fígado e até o intestino vão ser caminhos para que o Cistossoma mansoni percorra o corpo. Mas eu queria que você prestasse atenção só em mais uma coisa. Eu desenhei aqui uma região que vai contemplar as veias pulmonares, vai contemplar a veia cava inferior e algumas outras vascularizações, né? Alguns outros braços de rios. Mas as veias pulmonares, elas vão, né, ir, por exemplo, para os pulmões. E eu não sei se você percebeu, mas aqui embaixo, você não tem a veia porta, mas você tem a veia cava inferior. E daí? A veia cava inferior é um dos braços que tem contato com a veia porta, região pela qual o Cistossoma mansoni gosta de ficar. O Cistossoma mansoni, ele é extremamente famoso no Brasil, né? Ele é extremamente famoso no Brasil. Mas existem outras versões do Cistossoma mansoni que possuem sua área de atuação em territórios na Ásia, por exemplo. Aqui mais uma vez a veia porta, os vários braços dos rios, no caso os vasos sanguíneos. E outro local que eu não comentei, aqui em cima você tem a veia porta, é que esse esquistossomo, ele pode passar para tudo quanto é canto e chegar lá embaixo, no plexo hemorroidário. E por aí você vai ter agora uma historiazinha interessante para a gente poder contar, para você compreender porque, por exemplo, quem tem esquistossomose tem barriga, é também chamado de barriga d'água porque vai dar ascite. Mas basicamente, tudo começa com um verme que vai lá para a região portal, que você sabe que tem muitas irrigações. E esse verme que vai para a região portal, ele vai ficar por ali. Porém, existe o homem
que geralmente é mais acomodado, e existe a mulher que tenta resolver as coisas ali da casa, né? Que tenta resolver também as coisas fora de casa, tenta resolver tudo, né? As mulheres geralmente são assim. E a fêmea desse verme, ela não vai ficar ali só na via porta. Ela tem vários caminhos para seguir. Mas ela decide simplesmente não ir para o intestino. Mas ela sai lá da região portal e vai para o que nós chamamos de plexo hemorroidário. E é totalmente possível, afinal, você pode ver que aqui ele vai para a região aí dos plexos venoso retal e por aí vai. Então, essa larva fêmea vai para o plexo hemorroidário e você pode me perguntar, o que ela vai fazer lá? Ela vai botar ovos. Ela vai botar ovos porque simplesmente nessa região ela é mais propício para ovipor. E também existe um processo que nós vamos comentar que vai fazer com que esses ovos, por exemplo, saiam do plexo e vão para as fezes. E aí esses ovos caindo, por exemplo, na água contaminada, eles vão eclodir, vão virar o miracídio e aí vai acontecer a mágica, ou seja, mágica entre aspas, né? Não é algo bom. Então aqui tem um indivíduo, né? E esse indivíduo aqui, de óculos preto e chapéu, ele defeca, né, no rio, né, ou perto de um rio, e ali tem ovos, né, vou colocar aqui, tem ovos aqui nesse negócio. Esses ovos acabam caindo no rio e eles vão eclodir, né, eclodir e gerar o famoso e único miracídio. O miracídio, ele vai ficar andando para tudo quanto é canto e vai atrás do nosso famoso caracol chamado de biofalária. E aí vai acontecer um processo de maturação, porque a biofalária é o hospedeiro intermediário e o ser humano é o hospedeiro definitivo. Então, basicamente, esse miracídio vai se maturar, vai dar origem a... deixa eu pegar aqui. Vai dar origem a outra forma larval mais interessante, que nós vamos comentar daqui a pouco. Essa forma larval, por exemplo, tem umas nadadeiras para se locomover mais rapidamente. Nadadeiras não, vamos dizer assim, uma cauda, né? Um flagelo. E ela vai ter o nome de cercária. E aí o que acontece? Se um desavisado, de repente, né, senta por ali, coloca o pé na água, por exemplo, se um desavisado coloca o pé na água ali, por exemplo, essa cercária vai contaminar esse sujeito
Essa cercária vai contaminar esse sujeito e o ciclo continua, né? E por aí vai. Esse é o famoso ciclo do Schistosoma mansoni. E uma forma, por exemplo, de acabar com esse ciclo é simplesmente obtendo maneiras, por exemplo, de retirar desses ambientes o caramujo. Retirando o caramujo, simplesmente esse ciclo não vai poder mais ocorrer, tá certo? Isso é bem interessante. Vamos citar que um grande estudioso chamado Pirajá da Silva foi fundamental, é um pesquisador da Bahia, tá? Foi fundamental, um pesquisador, um sanitarista importante para poder explicar um pouquinho sobre esse processo aí, que é extremamente importante. Show de bola? Então vamos continuar aqui. Aqui, ó, eu não falei, por exemplo, do porquê as pessoas ficam com ascite. Né? Bem, como você viu, como essa larva vai para essas regiões, né, e região intestinal, pode acabar obstruindo por alguns motivos que nós vamos comentar, e a pessoa pode ficar com a famosa ascite, ou seja, a famosa barriga d'água. Ficar barrigudo, né? Famosa barriga d'água. Show de bola. Aí você está olhando para um macho, né? Deixa eu ver aqui. Esse desenho aqui eu ia fazer aqui, não fiz. Esse macho, ele tem uma ventosa oral, né? Tem uma ventosa ventral ou acetábulo. Aqui você tem a fêmea, né? O macho grandão, e aqui você tem um canal chamado canal ginecóforo, né? Onde a fêmea se instala, beleza? Aqui você está vendo o ovo, aqui você está vendo miracídio, aqui você já está vendo a cercária, que eu te falei, ó, que tem os flagelos, né? Então você tem aí as fases, o ovo, o miracídio e a cercária, né? O que nós precisamos comentar sobre eles? Primeiro ponto, o miracídio. Vamos começar pelo ovo, né? O ovo possui uma espícula, onde está indicado por essa setinha aqui, espícula, que é meio pontiaguda, né? Que é meio pontiaguda. E essa espícula, ela vai ser fundamental para a perpetuação dessa espécie. E eu vou te explicar por quê. Esse ovo vai virar o miracídio. O miracídio, ele vai lá para o caracol. Né? Vai lá para o caracol. O caracol vai maturá-lo e ele vai se transformar na cercária, que vai entrar na perna lá do indivíduo desavisado que está na água contaminada ou que bebeu água contaminada, seja o que for. Voltando para o ovo aqui, essa espícula vai ser responsável por perfurar, por exemplo, lá no plexo hemorroidário, vou colocar aqui pH, as paredes, né? Ele vai acabar perfurando as paredes aqui, ó. Vamos dizer que fez aqui, ó, vários furinhos. E aí esse ovo, tá aqui, ó, vai acabar saindo do plexo hemorroidário e caindo ali em regiões que vai possibilitar a sua ida para o intestino e futuramente para as fezes, que vão sair e vai continuar esse mesmo processo, certo?
sem muito segredo. Mas o que há de diferente para falar, por exemplo, do miracídio, certo? É que esse miracídio, ele vai estar dentro do ovo, ele tem muitos cílios, como você pode ver, vai dar origem às cercárias e ele tem vida livre natante, né, e ele não precisa se alimentar. E o corpo, né, se divide em cauda bifurcada e corpo. E é a forma infectante para o caramujo. Só tem isso para dizer dele. A cercária, ela já tem mais coisas para serem ditas, né? Depois que ela penetra no hospedeiro, ela vai perder a cauda. Vai ter a formação do que a gente chama de esquistossômulo. E eu vou comentar sobre isso agora, né? Esquistossômulo. E aí, ela vai para o sistema intrahepático, vai se desenvolver, né? E aí vai ter as fases de vermes adultos de ambos os sexos. Então ela fica ali naquela região, ela tem tropismo, né? Pela região tropical. Na verdade, existe aí um termotropismo. E agora o que eu vou falar aqui é apenas a mesma coisa, só que, vamos dizer assim, acrescentando uma nova informação. Ou seja, quando você sai aqui desse pequeno resumo, dessa pequena conversa, você vai entender bem o que está acontecendo aqui, né? Você vai entender bem. Então, beleza. Aqui você tem um ovo, né? Ovo. Esse ovo eclode, vira o miracídio, matura, vira cercário. E aqui você tem, por exemplo, um pé de uma pessoa ali que entrou na água, né? Um pé assim meio doente, mas qual a informação nova? Quando ele penetra a pele, né? Aqui, ó, penetrou em várias regiões da pele, ó. Então tem muitas cercárias, né? Penetrou em várias regiões. Ele vai ser chamado de, ele vai perder a cauda, né? Perde a cauda e ganha um nome, que é o esquistossômulo. É isso. Ah, como que ele encontra o pé lá no rio? Termotropismo. Good question. Então, acho que merece escrever assim, ó. Termotropismo, né? Então, por meio de termotropismo, o miracídio vai encontrar o caramujo. Por meio de termotropismo, a cercária vai encontrar seu pé. Está repreendido, né? Mas é isso que, isso que acontece, né? É um ciclo heteroxênico, né? Vou anotar isso aqui, ó. Ciclo heteroxênico. Porque existe hospedeiro intermediário, que é esse sujeito aqui, e existe o hospedeiro definitivo, que é o ser humano. O que mais que você vai dizer sobre isso? Agora eu vou falar mais uma vez a mesma coisa, só que de maneiras diferentes. O esquistossômulo, ele vai copular, né? Nós falamos agora do esquistossômulo, né? Então, o esquistossômulo, vou colocar esquistossômulo, ele vai copular,
o macho e a fêmea, né? O macho e a fêmea. E através dessa copulação, a fêmea vai sair mais uma vez da veia porta e vai lá para o plexo hemorroidário. Curiosidade. Qual a curiosidade? Existe, além do Schistossoma mansoni, outros xistossomas, por exemplo, que estão no território da Ásia. E estes xistossoma não só vão para o plexo hemorroidário, como também vão para a bexiga. Então, no esquistossômulo do Schistossoma mansoni, os ovos vão ser excretados por meio das fezes, mas nos outros xistossomas, não o mansoni brasileiro, os ovos vão ser excretados não só no plexo hemorroidário, mas também na bexiga. Então eles vão ser excretados tanto pelas fezes quanto pela urina. Então, vamos dizer que o do Brasil é um pouquinho mais de boa, né? E por que esses ovos eles chegam no intestino? Good question. Número 1, né? Em função da espícula, né? Da espícula do ovo, certo? Número 2, a fêmea ela coloca muitos ovos. Número 3, a fêmea, além de colocar muitos ovos ao mesmo tempo, ela coloca com uma certa intensidade ali nesses plexos. Então ela libera muitos ovos com muita intensidade e causa um turbilhonamento. Seria como se os ovos fossem areia, você está vendo aquela enxurrada de água aí, areia para tudo quanto é lado, mais ou menos assim ficou o meu pensamento. Mas você pode ter um raciocínio melhor construído se você pensar numa sacola cheia de bolinhas de ping-pong e você joga, ou pode ser até bolinhas de gude com espinhos, né, com várias pontas de ferro, e você joga muitas, vamos dizer, um balde de bolinhas de gude com pontas de ferro. Se você jogar, meu filho, na sua casa vai quebrar alguma coisa, pode ver. E olha que é um espaço grande, imagina lá no plexo, que são veias mais finas. Mas ainda existe um quarto motivo. Então isso vai fazer romper, né, esses vasos, esses ovos vão ali para o intestino e vão para as fezes. Existe mais uma coisa, enzimas. Sempre tem um raio dessas enzimas proteolíticas, né? Essas enzimas proteolíticas que fazem parte aí que fazem parte do esquistossômulo, né? Que fazem parte do o Schistossoma mansoni, beleza? Isso daqui é bem interessante. Outro ponto bem interessante é que as cercárias, né, têm essas enzimas proteolíticas, né, que facilita aí, ó, atravessar a pele e vai causar essa dermatite, essa fast inflamação da pele, beleza? Isso daqui é um ponto bem importante de se comentar sobre. Lembrando, né, que nós temos aí primeiro os ovos, depois as cercárias, né? Primeiro os ovos, depois o miracídio, depois as cercárias, né? Então, ovo, miracídio,
Você vê que eu estou repetindo a mesma coisa, mas agora é informação nova. Cercado, né? Esquistossoma, né? Esquistossoma. E aí, né? A infecção que a gente já conhece. Qual é a informação nova, mesmo? Vou te dizer. Essas larvas lá dentro do corpo, na região portal, macho e fêmea, você sabe que eles têm, né, sua função de copular, as fêmeas de colocar os ovos lá no plexo, tarará, tarará. Ao longo do tempo, muitos anos, põe ano nisso, fala assim, ó, muitos anos. Muitos anos. Show de bola, muitos anos, muitos anos. Ao longo dos anos, tá, você vai ter aí uma fibrose, você vai ter aí um aumento de pH, você vai ter varizes, você vai ter a tal cabeça de medusa, que são as varizes horríveis ali na região abdominal. Tudo isso porque começa a causar efeitos deletérios no leito da veia porta, no leito ali da região portal, e vai machucando os vasos, eles vão se enrijecendo, vai aumentando a pressão, vai aumentando fibrose, e aí você vai ter esses problemas a longo prazo. E escute bem essas palavras, longo prazo, tá bom? Então, repetindo a mesma coisa, como uma imagem interessante. Lembrando, né, eu acho que eu não coloquei isso, mas vou colocar aqui, ó. Essas imagens aqui, ó. Ah, tá, eu vou colocar daqui a pouco. Mas deixa eu colocar. Pera aí. Vou colocar nessa daqui, ó. Deixa eu ver. Só pra não esquecer, ó. Deixa eu colocar aqui. Marden. Marden Matos 2026. Tá? De onde foi retirado esse belíssimo material aqui. Pra eu não esquecer. Então vamos lá. Então aqui você tem, ó. The normal process. Good. Vamos lá. Aqui você tem a penetração na pele, né? E aí aqui vai perder a cauda, vai chamar esquistossômulo, né? Aí beleza, vai para circulação, migração para o sangue, portal e fígado, amadurecimento na forma adulta, né? Aí tem o macho, a fêmea, tarará. Aqui tem o Schistossoma Mansoni, que é o brasileiro, que vai ser compartilhado aí, vai ser excretado pelas fezes. Você tem aqui, ó, o Japonicum, meio que o japonês, o pessoal lá da Ásia que vão também para a urina. Tem esse aqui, ó, Hematobium, que também vai para urina, mas o nosso foco é o Mansoni, né? Esses ovos vão eclodir, quando ter contato lá com o rio, vai liberar o miracídio vai lá para o caracol, a biofalária, que vai penetrar no tecido caramujo. Esses esporocistos em caramujos de sucessivas gerações vão ficar maduros e transformar na cercária, e aí penetrar na pele do ser humano e continuar o ciclo, né? Beleza. É importante lembrar aqui só algumas coisas aqui que são muito importantes de ser ditas. Um miracídio, ele libera 10.000. Claro que tem um caracol aqui no meio, né? Ele conectado, ele lá no caracol, né? 10.000 cercárias.
Então, para você ver, é muitas, né? E ela libera, e ela vai liberando durante um ano. Então, a bichinha aqui, ela libera durante um ano. Então, a chance de se contaminar é muito alta, né? E outra coisa, e a fêmea, ela põe aí, ó, uns 200 a 400 ovos por day, por dia. E isso vai fazer com que, né, essa pessoa aí tenha aqui, lá no plexo, por exemplo, que nós comentamos, tem um turbilhamento, né, no plexo hemorroidário, tem um turbilhamento dos ovos e acontece esse processo ali, que já foi dito, né, e aí esses ovos, pum, vão para o intestino. Beleza, show de bola. Para nós falarmos um pouquinho sobre o combate, né, pelo sistema imune, nós vamos dividir em ovos, que esses ovos, né, vão estar ali, vão ser depositados, né, no plexo hemorroidário ou em outras regiões, e nós vamos ter a resposta para as larvas, a fêmea e a macho, né? Então vamos começar com os ovos. No combate de ovos, né, nós vamos ter o perfil chamado TH1 da imunologia, que é um perfil que vai causar aí, nesse combate dos ovos, granulomas, né? O perfil TH2, que vai causar aí, ó, que vai chamar os basófilos, as células basófilas, as células eosinófilas e os mastócitos. Show de bola, né? Os mastócitos, né? E claro, né, porque os macrófagos eles não vão fagocitar as larvas. E aqui você tem um plus nesse TH2, que é uma reação granuloma, uma relação que vai formar um granuloma, mesmo sendo TH2, para impedir que as larvas saiam do local, fazendo com que essas larvas fiquem lá, e pode causar fibrose ao longo do tempo e tal, aquele processo todo, que aumenta a pressão, cabeça de medusa, varizes, etc e tal. Vamos falar agora, mais uma vez, uma coisa que você já viu, repetindo de outra maneira. Let's go, bora. Aqui você tem um ovo. Como você sabe que é o ovo? Olha essa espícula viral aqui. Olha esse cabeludinho. Esse cabeludinho aí, com certeza não é a cercária, é um miracídio, né? Aí você tem um caracol, com certeza é o Bionfalaria, que vai maturar o miracídio, que um só libera 10.000 cercárias, que ao penetrar no corpo é o esquistosômulo, e posso ter escrito errado. Agora olha essa outra imagem aqui dele mordendo. Aqui nós sabemos que tem enzimas proteolíticas. Essas enzimas proteolíticas permitem que esses bichinhos aí, nada simpáticos na imagem, você pode ver pela cara, penetre na pele causando uma dermatite, uma infecção aguda. E vamos falar da forma aguda. Thank you, man. Olha só, existe aí, né, na forma aguda de início a questão da assintomatologia. Pessoal, a pessoa é assintomática, não sente nada, mas ela vai ver uma dermatite.
E essa dermatite, nós vamos dizer que é uma dermatite causada pelas cercárias. E adivinha? Vamos chamar então de dermatite cercariana. É, ao, ao passar do tempo aí, nessa fase aguda, pode ocorrer diarreia, fraqueza, náusea e vômitos, emagrecimento e constipação. Por que raios constipação? Né? A formação do granuloma, que aí pode ser formado tanto pelo TH1, né, macrófago, aquele negócio tudo, o negócio vai pegar fogo aqui, quanto pelo TH2, vai induzir, né, ou melhor, vai afetar a motilidade gástrica. Se afeta a motilidade gástrica, essa pessoa não vai conseguir defecar como antes, aí vai causar essa constipação, tá beleza? Nós temos aqui também um resumo aqui da forma aguda, né? A forma clínica que nós temos a dermatite cercariana, né? E aqui é a questão da hipersensibilidade, no caso aqui number 1. E aproveitando para falar sobre essa reação eritematosa, microabscesso, prurido e desconforto, que é um quadro clínico comum relacionado aí a essa resposta rápida e da hipersensibilidade e do tipo 1, certo? Eu queria aproveitar e colocar aqui uma imagem dos tipos de hipersensibilidade, que eu não consegui colocar antes, porque eu esqueci. Mas se eu não conseguir, não tem problema, né? Um outro momento aí eu coloco, mas é muito legal, porque essa parte dessa infecção aqui, ela diz muito a respeito, né, pronto, achei. Diz muito a respeito desse assunto tão relevante e importante, que é da hipersensibilidade, beleza? Então tá certo. Eu vou colocar aqui a imagem para você dar uma olhada, que é um resuminho assim bem simplório, mas pelo volume de conteúdo, né, que a medicina, que a biologia, que a medicina, que as doenças têm, não custa nada dar uma olhada nos tipos de hipersensibilidade. Eu vou te dar uma dica de como eu lembro. Tipo 1, imediata. Tipo 2 é mediada. Tipo 3 é mediada. Tipo 4 é mediada. Aí eu começo já a pensar assim. Tipo 1, imediata, as outras 3 é mediada. Uma por anticorpo imunocomplexo e a outra por células. E aí eu fiz uma musiquinha que eu não vou cantar agora. Mas essa é uma forma de lembrar, né? Tipos de hipersensibilidade. Tipo 1, imediato. Tipo 2, mediados aí por anticorpos IgM. Tipo 3, né, mediado por imunocomplexos, né, IgG e IgM solúveis que formam complexos se depositam nas paredes dos vasos e articulações, né? A gente tem um tipo 4 que é mediado pelas células THCD4, TCCD8, pelos linfócitos T, né, CD4, CD8, macrófagos e neutrófilos. É bem legal de lembrar isso. Voltando aqui para a esquistossomose, né? Então aqui é imediata, se é imediata e não mediada, do tipo 1. Esquistossomose intestinal aguda, né?
toxina dos ovos, hipersensibilidade imediata, né? Nós estamos sabendo já. Lesões vasculares, microabscessos, diarreia, desinteria e cólicas, e pode acontecer também a constipação. A cercária aí, repetindo a mesma coisa, vai causar dermatite cercariana ou dermatite do nadador doente, né? Sensação de comichão, erupção, eritema, edema, pequenas pápulas de dor, coça, né? Coça, é dermatite, inflamou a pele, parece que que o mosquito da dengue foi lá e sugou você, é só isso, não tem nada de segredo não, parece que o mosquito da dengue foi lá e chupou você, aí formou os eritemas de mosquito. Então tá, fase crônica, né? Quando nós falamos da fase crônica, forma grave da esquistossomose, é importante dizer que hoje ela é menos frequente, né? Hoje ela é menos frequente. Mas tem um aumento do baço, do fígado, você tem aqui uma cistite, né? Você tem aqui uma cistite, você tem varizes no estômago, não sei se tem, dá pra ver aqui, o dó, né? Às vezes estão dilatados, o negócio é chato demais, que é isso? Tudo por causa de uma, né? Então tá cheio de ver ali, ascite, tá aqui, cabeça de medusa, negócio mó chato com força. Que vai causar, isso é em função da fibrose portal, né, na região ali da portal. Quando a gente fala da fase crônica, a gente tem um problema também, vômitos com sangue, você tem sangue nas fezes, eu imagino que você já saiba por quê, né, todo aquele processo inflamatório, você tem ali o rompimento de vasos e tal, todo esse processo. Imagina um esquistossômulo, uma larva só, feminina, já vai te trazer um problema. Imagina um bocado grudado na sua parede com aquelas ventosas que eu te mostrei aqui. Então é um problema econômico, né? É um problema econômico, dado que a esquistossomose, ela na fase crônica vai fazer com que o indivíduo fique, né, inapetente, não sei se essa é a palavra correta, mas não consiga trabalhar, por exemplo. Vai ter que aposentar mais cedo. Aí você fala, que bênção, vou pegar esquistossomose. Poxa, mas você não vai ter uma qualidade de vida legal para se aproveitar, né? Então, em uma grande escala, a esquistossomose na fase crônica, ela induz que mais pessoas se aposentem cedo, induz que a perca, né, da produtividade dessas pessoas que não consigam mais trabalhar. Isso também afeta a economia do país. Medicina também é falar sobre economia, né? Então, os vômitos com sangue, as fezes com sangue, eu falei que tem a ver com rompimento de vasos. Existe também uma questão relacionada ao pulmão. Aí você fala assim, poxa, nada a ver. Pulmão, o que tem a ver pulmão, né? É simplesmente porque existe, lá no início eu te falei, certeza que você ainda lembra, esse caminho aqui louco, Poxa, existe esse caminho mesmo, existe. Então, tá aqui a porta, vê que a bicha sai aqui, por algum motivo ela cai aí, e aí ela vai lá pro pulmão. E o sistema imune, ele vai chegar lá e ele vai falar assim, eita, que raio que está acontecendo aqui, Cadê? Que raio está acontecendo aqui? Então, taca basófilo, eosinófilo e mastófilo lá e ainda faz granulomas naquela região, impedindo que essa larva saia do pulmão. Mas esse processo aí, esse problema, claro que, só lembrando, né? Isso, as larvas, lembrando que as larvas lá no pulmão, né? Isso vai acontecer. Agora, onde os ovos forem depositados, vai acontecer o processo de TH1, que eu tenho certeza que você conhece bem. Se não conhece, deveria conhecer.
mas vale muito a pena. Escreve imunologia TH1 e você vai entender. Então, lá no pulmão, né, a pessoa vai ter veias com grânulos, né, e aí você vai ter uma cianose, ou seja, o oxigênio não está circulando legal, né? Então a veia porta, vai para as veias pulmonares e tal, aquele negócio louco. Isso vai causar esses efeitos aí de cianose, má oxigenação sanguínea. Vai parecer que esse indivíduo tem, né, algum outro problema que diz respeito a um problema do aparelho respiratório, mas isso não é verdade. A forma intestinal, aqui ó, forma intestinal, né, ela tem a questão de ser granulomatosa também. Na larva, né, TH2 vai formar granuloma. Você vai ter dores abdominais, né? Você vai ter a constipação, que nós já explicamos. Você vai ter a diarreia, e não é qualquer diarreia, né? É diarreia mucosanguinolenta. E aí você vai ter uma hemorragia. Aí você vai ter uma hemorragia. Muco sanguinolento, hemorragia. Né? E aí vai ter uma baixa da motilidade. E essa constipação, por exemplo, vai causar aí, ó, fecalomas, que são fezes petrificadas. Pode causar, né? Tende a causar a causar aí pedras petrificadas, uma vez que, dado que essa pouca motilidade, esses granulomas que vão afetar a motilidade ali do intestino, né, vão acabar fazendo com que essas fezes fiquem presas ali e aí acaba sendo necessário realizar um processo de limpeza e retirada dessas fezes. Ocorre também, né, isso aqui é muito importante, vou até colocar grande aqui, ó, uma expoliação de nutrientes. Explique melhor. Explico. A expoliação de nutrientes é nada menos e nada mais do que o ferro e a glicose sendo consumidas pela larva lá, o esquistossômulo. E aí eles vão sugar, né, com as ventosas lá, essa glicose, e vai acontecer o que? A pessoa vai emagrecer, ficar magra. Tá certo? Já falei da forma intestinal, né? Esqueci que ia ter um negócio aí, hemorragia, blá blá blá. Forma hepatomegalia, né? Fibrose hepática. E aí aumenta, né? Obstrução dos ramos intrahepáticos, vai ter obstrução por causa dessa fibrose, que a gente já falou mais ou menos. Varize, ascite, necrose hepática, esplenomegalia. Isso aqui é pesado. Necrose hepática, né? O fígado faz muita coisa. Forma hepatoesplênica, olha o tamanho do fígado, do baço, né? Olha aí, ascite, o negócio tá complexo, né? Então tá aqui, ó, esquistossômulo, cercária, penetra, esquistossômulo, pulmão. Após 2 semanas pode se encontrar nos vasos do fígado, no sistema porta-interhepático, tem a expoliação. Ué, já falei, foi tudo, né?
ele tem a... não sei o que. Vamos falar sobre... Ah, tá. Tem os ovos causam lesões, né? Edemas, a gente já falou da espícula, né? Falamos da reação granulomatosa, vamos falar sobre diagnóstico, né? E aí, finish, diagnóstico laboratorial, pesquisa de ovos nas fezes, com o método Cato-Cates. Tem testes imunológicos, um deles é o soro, porque é uma doença sistêmica. Se é doença sistêmica, muito provavelmente você pode usar sorologia. Tende a usar sorologia. Você também pode fazer o teste aí, ó, protoparasitológico, lógico, que você usa três amostras de fezes em tempos diferentes, momentos, eu vou colocar aqui, ó, dias diferentes. Caso não encontre, utilizando a técnica Cato-Cates, né, eu falo assim, Cato-Cates, de contagem dos ovos nas fezes. Se você não encontrar na primeira amostra, você pode encontrar na segunda ou na terceira. Epidemiologia aí, eu já falei, né? Regiões aí do Nordeste, Norte, né? Mais elevados aí, região Norte de Minas Gerais, Bahia, Ceará, Pernambuco, Alagoas, tarará, Espírito Santo. Tratamento, né? Você vai entrar aí com oxaminiquina e praziquatel, né? Que são os tratamentos mais indicados. Profilaxia e controle, easy, fácil demais de entender, evitar nadar em lagos contaminados, evitar beber água contaminada, né? Tratamento em massa da população jovem e evitar formas crônicas da doença. O foco é o saneamento básico, que sempre está atrás desse negócio, não evacuar perto de rios, utilizar um banheiro com rede de esgoto, é o básico, mas é importante ser dito. Combater os caramujos, os caracóis, a bionfalária, e educar a população sobre isso. Então, esse é um pouquinho sobre o Schistosoma mansoni. Valeu, um prazer estar com você. Até uma próxima.